Ok, Helena? Boa noite a todos, sejam Boa todos noite. bem-vindos para mais uma noite de estudo. Estou sem som no momento. Deixa eu botar meu som. De estudo do nosso livro No Mundo Maior, né? A quinta obra dessa série Vida no Mundo Espiritual, do nosso querido André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Hoje iremos receber o nosso querido irmão Leandro Lobac, que irá apresentar o capítulo 11, titulado Por Sexo. Na harmonização está Eugênio Correia, na prece inicial Francisco Sena e na prece final Jane Moreira. Que Jesus nos abençoe, nos envolva nessa harmonia, nessa tranquilidade, para que nós possamos absorver todo o conteúdo trazido pelo nosso irmão, para que nós possamos absorver as suas palavras, que ela caia, né, como uma pena em nossas mentes, em nossos corações, para que nós possamos levar para a nossa existência. Eugênia, é com você. Do livro Dias Melhores, de Carlos Abacelli, pelo irmão José. Sexo e amor. Aos poucos compreenderás que o prazer advindo do sexo é um instante fugaz. Existem emoções mais sutis que podem ser vivenciadas a dois. A comunhão de ideias e ideais, a permuta de vibrações na amizade sincera e desinteressada, a simples convivência com base na união de sentimentos, a sintonia afetiva e o companheirismo que extrapolam as características sexuais do casal, o carinho que transcende o contato entre os corpos, a palavra que se faz pão para a alma, o sorriso que induz ao êxtase espiritual. O sexo no mundo é das formas mais primitivas de amor. O amor é sexo em estado de sublimação. Sexo é labareda, amor é luz. Que assim seja. Graças a Deus. Deus, nosso Pai, de infinito amor e de bondade, Jesus, nosso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, queridos benfeitores espirituais, nosso irmão Eurípides Bassanufo e os mentores espirituais que coordenam esse estudo, queremos nesse instante agradecer a bênção da oportunidade de nos reunirmos virtualmente para estudarmos mais uma página do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Pedimos aos mensageiros do bem que envolvam o nosso irmão Leandro, para que ele possa receber a intuição necessária para conduzir da melhor forma os estudos que ele organizou para dividir conosco. Que a sua proteção permaneça conosco, Senhor, auxiliando-nos no entendimento de tudo aquilo que precisamos entender para contribuir para o nosso crescimento espiritual. Assim sendo, Pai, iniciamos este encontro de almas contigo, damos graças a Deus e que assim seja. Obrigado, Francisco. Obrigado, Eugênio. Mais uma vez, boa noite, Leandro. Leandro é o tarefeiro da nossa casa. E a palavra é sua, meu irmão. Muito obrigado, Fernando. Uma boa noite a todos. Tá todo mundo conseguindo me ouvir legal? Sim, espero que sim. Tá travando um pouquinho. Se por acaso... Tá, né? Tá. Está travando, Leandro. Eu voltei? Acho que eu voltei, né? Voltou sim. Tá, beleza. Se por acaso voltar a travar, vocês me avisam que a gente troca aqui. Então, mais uma vez, boa noite a todos. É uma alegria, um prazer muito grande voltar participando de todas as reuniões desse grupo, mas voltar a apresentar um estudo nesse grupo, que é um grupo
que é muito bacana de acompanhar, um grupo estudioso, e a gente segue fazendo na metodologia que a gente fez nos livros anteriores. A gente vai comentar a partir das nossas reflexões, a partir da nossa leitura do livro, e a todo momento a fala está aberta, franqueada, para que todos possam comentar, interferir e acrescentar naquilo que acharem necessário, nos pontos que destacarem para cada um. Certo? Então, beleza. Bom, na noite de hoje a gente está com o capítulo 11 do Mundo Maior, capítulo intitulado Sexo, que ele é diferente um pouco dos capítulos anteriores, em que até agora a gente teve estudo de caso. E o estudo, né, o capítulo da noite de hoje, ele não é um estudo de caso por si. Ele é uma palestra. Então, o André Luiz e o seu mentor, eles saem daquela situação, daquele drama relatado no capítulo anterior, inclusive muito bem apresentado pela nossa irmã Rita Cora, uma fala muito bem embasada, muito emocionante, muito simples, mas ao mesmo tempo muito carregada de conhecimento. E a gente vem para esse momento, que é o momento de uma oratória, uma palestra, um momento de instrução de um espírito luminar, de alguém bem gabaritado no tema, no assunto, para uma série de espíritos que estavam ali se capacitando na questão das relações, especialmente aqui, né, nas relações afetivas e nas relações comportamentais, sociais, culturais derivadas da nossa própria relação com o sexo, com a sexualidade, etc. Então, o André Luiz relata uma série de falas que são bem interessantes e são essas que a gente vai pensar ao longo do estudo para poder fazer essa reflexão. Eu vou olhar para baixo porque hoje eu fiz igual os maias e os astecas e estou com as minhas anotações em papel. Então eu vou estar olhando para baixo para poder fazer a leitura, mas mas eu estou aqui com vocês 100% do tempo todo, tá? Então a primeira coisa que eu queria destacar é a observação que André Luiz faz sobre a maneira com que o mentor se colocava, com que esse espírito palestrante, né? Esse orientador, ele se colocava. Ele falava que era portador da sabedoria, cercado de viva luminosidade, prelecionava sem afetação, palavra bem timbrada, penetrando-nos o íntimo pela inflexão da sinceridade, palavra simples. Ou seja, não tinha rodeio, não tinha impostação de voz, não tinha trejeito nenhum especial para falar, e o que envolvia, e isso não é uma crítica, obviamente, mas o que envolvia a audiência naquilo que ele falava não era a maneira com que ele falava por si, mas o conteúdo daquilo que ele trazia, a sinceridade que existia no seu íntimo. Ele, como o próprio Cristo, ele transbordava aquele conhecimento que tinha dentro de si. Ele estava completamente preenchido desse conhecimento e isso fluía de maneira natural. Esse, para todos nós que ocupamos a tribuna espírita, para todos os cursos e que temos a oportunidade de facilitar um estudo, isso é um objetivo para todos nós, com certeza. Alcançarmos esse nível de maturidade, esse nível de simplicidade, né, nas nossas falas, na nossa oratória. E aí ele vai iniciar a sua fala dizendo que no exame das causas da loucura, entre individualidades sejam encarnadas, sejam ausentes da carne, a ignorância quanto à conduta sexual é dos fatores mais decisivos para o desenvolvimento desse, o que, como o nosso palestrante está dizendo, caso de loucura. Ele vai concluir essa ideia no início do capítulo do parágrafo seguinte, dizendo que a incompreensão humana dessa matéria equivale à silenciosa guerra de extermínio e de perturbação que ultrapassa de muito as devastações da peste referidas, as devastações da peste referidas na história da humanidade. Então, a ideia que ele inicia aqui é que as aflições que derivam dos distúrbios da sexualidade, das nossas dificuldades com a sexualidade, ela ultrapassa em muitos os números das pestes e de grandes efeitos, de grandes momentos
de perturbação na humanidade. E ele vai até citar, ao longo do parágrafo, a tal da peste de Justiniano, que nós vamos conhecer como a famosa peste negra ou a peste bubônica. Então, uma das maiores pandemias que aconteceram na humanidade, e ele vai falar que esta caracteriza esse momento da humanidade, foi um momento certamente de muita perturbação. Ele ainda ele ainda poderia ser chamado de tímido em face ao alto número de situações de loucura derivadas da nossa enquanto humanidade, né, da nossa dificuldade acerca desse tema. Então fica claro para a gente aqui que ele não está falando de um aspecto que ele é isolado da nossa existência, ou de apenas uma parte da nossa vida. De novo, nós enquanto humanidade, nós enquanto esse contexto aqui, não cada um de nós especificamente, embora cada um de nós vai ter o seu recorte. Mas no sentido global, é algo que nos afeta demais, em números muito expressivos. Essa é a comparação que ele faz. Seguindo adiante, em um outro texto, ele vai dizer que os enigmas do sexo não se reduzem a meros fatores fisiológicos, não resultam de automatismos nos campos da estrutura celular, substancialmente idênticos, diferenciando-se unicamente na expressão da sinalética. Então, ele segue dizendo que a diferenciação sexual que nós temos aqui, entre homens e mulheres, ela não se limita somente nesta parte fisiológica. Perdão, ela se limita somente nessa parte fisiológica. Entrar muito a fundo na biologia da coisa, mas para a gente não é difícil a gente entender que a questão da diferenciação sexual ela é basicamente de constituição. Quando a gente olha para as estruturas masculinas e femininas, com as suas particularidades, elas são basicamente as mesmas estruturas, só que organizadas de maneiras diferentes. E é isso que ele fala aqui, quando ele fala que a diferenciação ela se dá unicamente na expressão sinalética. Sinalética quer dizer sobre signos ou sobre os sinais. Então, a diferenciação que existe na questão fisiológica, ela é uma questão de diferenciação dos sinais, dos signos, da maneira com que essas constituições foram apresentadas ao longo da nossa cultura, ao longo da nossa sociedade. Inclusive, diferentes culturas e sociedades têm diferentes papéis e diferentes visões para cada tipo de constituição física. E isso é algo que muda de cultura para cultura. E essa diferenciação ela acontece somente na carne, porque a gente já sabe, e ele vai dizer mais adiante, que o espírito não tem sexo. A expressão da sexualidade acontece no corpo e ele parte do espírito, mas o espírito em si não tem a distinção fisiológica como o corpo físico. Isso é algo que está nessa constituição física. Bom, mais adiante, ele ainda cita que o cativeiro da ignorância ao campo sexual continua escravizando milhões de criaturas. Então, a gente já está entendendo com esses fragmentos, né? É claro que a gente está partindo do pressuposto que, anteriormente a essa aula, já foi feita a leitura do capítulo, né? A gente não se pretende ler o capítulo inteiro, é um recorte. A gente já está entendendo que a questão da fisiologia ela é uma das expressões da sexualidade e que quando nós nos restringimos somente à expressão fisiológica, à expressão física da nossa sexualidade, nós estamos neste cativeiro da ignorância a qual o mentor se refere, ao cativeiro da ignorância no campo sexual que vai, eventualmente, nos aprisionar. Porque a sexualidade, a questão do sexo para o espírito, ela transcende a própria constituição física, que é uma constituição que ela é determinada pelo fator biológico, pela construção biológica do corpo, mas ela também, a questão da sexualidade, enquanto estamos encarnados, ela também passa por um processo de
de adequação à cultura, como a gente falou mais cedo. Bom, inútil é supor que a morte física ofereça solução pacífica aos espíritos em extremo desequilíbrio, e isso a gente poderia recortar e colar em qualquer outro capítulo. É o que uma expressão comum que a gente usa nos estudos ou na oratória, de que a partir do momento que a pessoa morreu, ela não virou santa. Aqui a gente não tem mais esse artifício. A partir da compreensão de que a vida continua após a morte, de que a nossa bagagem fica com a gente para trabalhar em uma outra encarnação, a partir do momento que a gente desencarnou, as coisas elas não vão se resolver como um passe de mágica. Os problemas que a gente tem na carne nos acompanham fora da carne. Os problemas que nós temos desencarnados, eles vão nos acompanhar quando estivermos novamente encarnados. Então, esse trecho ele serve para esse capítulo e serve para todos os outros capítulos. É inútil supor que a morte física, a morte do corpo, a desintegração da matéria ofereça solução pacífica aos espíritos em extremo desequilíbrio. O espírito encarnado desequilibrado continua desencarnado desequilibrado. O desequilíbrio ele reside no espírito e não no corpo físico. Então é necessário curarmos o espírito para curarmos o desequilíbrio que reside no espírito. Então, a partir disso, já dá para a gente concluir que a sede do sexo não se acha no corpo grosseiro, mas na sua alma, em sua sublime organização. Então, eu vou me repetir mais uma vez. Nós já entendemos que a sexualidade, o sexo, ele se expressa também na materialidade, a partir do elemento cultural e a partir do elemento fisiológico, a partir das nossas estruturas físicas, a partir dos órgãos genitais, a partir das zonas de prazer, a partir das relações que derivam e que acontecem nessas partes. Ela também se expressa de maneira cultural nos papéis em que cada um de nós assume na sociedade, seja como homem, seja como mulher, seja como outro tipo de caracterização cultural, social enfim, e político. Mas estas manifestações, essas expressões materiais, elas não são a única expressão e elas não são a sede da expressão do sexo. O sexo ele reside no espírito e se expressa na matéria, mas ela reside no espírito, ela deriva do espírito. E, ao derivar do espírito, ela não depende de nenhum desses elementos materiais. A manifestação sexual por parte do espírito não precisa de um corpo específico, de uma genitália específica, de um contexto político, sociocultural específico. Tudo isso independe da matéria, porque a sexualidade está no espírito. Feminilidade e masculinidade constituem característicos das almas acentuadamente passivas ou francamente ativas. Aqui ele vai explicar a questão dos papéis. Compreendemos, assim, compreendemos destarte que, na variação de nossas experiências, adquirimos gradativamente qualidades divinas. Ele vai citar várias, como sejam a energia e a ternura, a fortaleza e a humildade, o poder e a delicadeza, a inteligência e o sentimento, a iniciativa e a intuição, a sabedoria e o amor, até lograrmos o supremo equilíbrio em Deus. Convictos desta realidade universal, não devemos esquecer que nenhuma exteriorização do instinto sexual na Terra será destruída, senão transmudada no estado de sublimação. Qual é a tese desses capítulos? De que a expressão feminina ou masculina ela é uma expressão do espírito, já que a gente já entendeu que o sexo deriva do espírito, e as múltiplas experiências, sejam ora em corpos masculinos e ora em corpos femininos, ela nos dá perspectiva para variarmos a nossa percepção nessas experiências, de maneira que a gente transite entre esses polos mais femininos e mais masculinos, da expressão do espírito,
até que a gente consiga equilibrar e nos tornarmos, termos todos esses atributos que foram citados, que nós podemos caracterizar ora como mais femininos ou ora como mais masculinos, termos ambos os atributos equilibrados e em grau crístico, como o próprio Jesus. A gente não pode dizer que Jesus, como uma encarnação masculina, seja um espírito masculino. Se Cristo é um espírito puro, ele precisa ser algo transcendental a essa nossa percepção de polo masculino e polo feminino. É necessário que o próprio Cristo, como nós um dia seremos, tenhamos essa expressão elevada em ambas as estações, em ambas as possibilidades de manifestação. Está claro o que eu queria dizer até agora? Alguém discorda do que eu falei? Eu fiz uma salada, eu acho que eu posso ter dado um nó na cabeça de alguém. Está tudo tranquilo para a gente prosseguir? Alguém quer comentar alguma coisa? Podemos prosseguir? Está claríssimo. Então, beleza. Claríssimo, né? Ótimo. Muito obrigado, Dilu. Então, a partir de agora, a gente vai fazer uma leitura integral do próximo parágrafo. Quem tiver com o livro pode... Tudo bem? Quem tiver com o livro pode me acompanhar. Na edição que eu tenho, a página 149, mas eu não tenho certeza, tá? Bom, ele segue dizendo o seguinte: a personalidade integralmente ativa do homem dominava a personalidade totalmente passiva da mulher. Isso no momento posterior do nosso processo evolutivo, né? Um momento bem primário, bem não os dias atuais, né? Bem o início da nossa evolução. O trabalho paciente dos milênios transformou, todavia, essas relações. A mulher mãe e o homem pai deram acesso a novos sopros de renovação do espírito. Com bases nas experiências sexuais, a tribo converteu-se na família, a Taba metamorfoseou-se no lar, a defesa armada cedeu ao direito, a floresta selvagem transformou-se na lavoura pacífica. A heterogeneidade dos impulsos nas imensas extensões de território abriu campo à comunhão dos ideais na pátria progressista. A barbárie ergueu-se em civilização. Os processos rudes de atração transubstanciaram-se nos anseios artísticos que dignificam o ser. O grito elevou-se ao cântico e, estimulada pela força criadora do sexo, a coletividade humana avança, vagarosamente, embora para o supremo alvo do divino amor, da espontânea manifestação brutal dos sentidos menos elevados, a alma transita para a gloriosa iniciação. Então, o que ele narra aqui, belíssimamente, é o nosso processo evolutivo. Percebam que no início do parágrafo ele fala sobre a mulher, mãe, e o homem, pai. Ele correlaciona duas coisas que são coisas que naturalmente nós estamos acostumados a associar, mas que são coisas distintas. A mulher, ou seja, a constituição física, e a mãe, que é um papel. É uma coisa que depende da nossa cultura, da nossa organização política, da nossa organização social. Homem, ele cita depois, pai, mesma coisa. Homem é a constituição física e pai é o papel. Por isso, e aí, no momento anterior do nosso processo evolutivo, essas coisas elas eram uma coisa só. Porque nós, em um momento pretérito, sem um envolvimento moral maior, estávamos acostumados a somente agir com base na fisicalidade da coisa, somente reagir com base no nosso instinto. Então, o instinto materno que deriva da mãe, ele ficava voltado na proteção da cria, né? da criança, dos pequenos, e o papel do pai, que não era e ainda não é, quem gera a criança, ficava o papel de proteger e prover e enfim, fazer tudo isso.
Conforme a gente muda as nossas organizações sociais, e isso tudo acontece conforme a gente desenvolve o nosso processo cognitivo e, consequentemente, o nosso processo tecnológico, esses papéis, eles podem acontecer, não tem nada de errado, mas eles também podem não acontecer da maneira que eles acontecem. Hoje já existem modelos familiares em que o pai fica em casa e cuida da criança, e quem faz, quem provém para o lar é a figura feminina. Aqui em casa um dia vai ser assim. Quando eu tiver meus filhos, eu vou ficar em casa, né? Eu vou ser o esposo troféu. Minha companheira está aqui concordando. Minha companheira vai prover o lar, que ela vai ter. Vou falar que eu não preciso trabalhar porque ela tem 2 empregos, igual a série de TV. Então, hoje isso é uma possibilidade. Existem, inclusive, contextos familiares em que ambos os pais trabalham e a criança fica ou em outros locais, ou não tem criança, ou no local ao invés de criança tem animais de estimação, ou não tem nem criança, nem animais de estimação, mas tem um grupo de amigos, pessoas que se reúnem para estar juntos. Então, os arranjos familiares, o contexto social que nós temos hoje como sociedade, ele já é um contexto diferente que nos permite dissociar esse papel. E a dissociação desse papel, ao contrário do que a gente possa pensar no primeiro momento, ele não é contra a família. Muito pelo contrário, ele é a favor da família, porque ele propõe a inclusão de todas as famílias. Mas, enfim, eu estou divagando, não é exatamente esse o ponto. A questão é que hoje nós já temos a possibilidade de desenvolver a nossa sexualidade, o nosso sexo, de maneira mais ampla do que o nosso estado anterior de evolução nos permitia. Nós já temos a capacidade de exteriorizar o nosso desejo, a nossa vontade, isto que ele cita aqui no capítulo, que é a nossa força criadora que deriva do sexo de outras formas, como brilhantemente foi selecionado no Preparo de Ambiente. O Preparo de Ambiente é a síntese deste livro. Ele faz a exata comparação que a gente vai fazer, eu não vou me alongar mais porque ele conclui isso no final, que é a diferença entre o sexo e o amor, que é entre o papel da nossa constituição física, que tem um papel, e a nossa amorosidade, que é uma das manifestações do nosso sexo. Bom, o outro a gente vai ler também, de maneira integral, podem me acompanhar, quem estiver com o livro. Desejo, posse, simpatia, carinho, devotamento, renúncia, sacrifício, constituem aspectos dessa jornada sublimadora. Por vezes, a criatura demora-se anos, séculos, existências diversas de uma estação a outra. E aqui eu me solidarizei, porque esse é o nosso processo. O nosso processo ele não é um processo rápido, a gente não consegue resolver de uma hora para outra. Então, a gente está aqui no finalzinho, ó. Anos não, séculos não, existências diversas. A gente precisa vir e voltar, e vir e voltar, e vir e voltar para a gente começar a despertar a nossa consciência, para a gente começar a dar um passo em direção a outra estação. Raras individualidades conseguem manter-se no posto da simpatia com o equilíbrio indispensável. Muito poucas atravessam a província da posse sem duelos cruéis com os monstros do egoísmo e do ciúme, aos quais se entregam desvairadamente. Reduzido número percorre os departamentos do carinho sem se algemarem por largo trecho aos gnomos do exclusivismo e, às vezes, só após milênios de provas excruciantes e purificadoras, consegue a alma alcançar o zênite luminoso do sacrifício para a suprema libertação no rumo de novos ciclos de unificação com a divindade. Então, olha a maneira com que ele constrói essa ideia. Cada um de nós aqui
tem chance, mas é pouco provável que estejamos nas exceções que eles citaram. O mais provável é que nós estejamos aqui nos milênios. Milênios para a gente chegar ao... E aí, a espiritualidade é fantástica, né? E o mentor, ele estava inspiradíssimo. Porque o Zenit, eu fui pesquisar, ele é um conceito um pouco complexo, mas ele é basicamente o ponto mais alto na abóbada celeste, o ponto mais alto no céu que a gente consegue ver a olho nu. Na física eles usam para fazer alguns cálculos, mas basicamente a ideia é essa. O que é o Zenit? O Zenit é o ápice. São inúmeras existências, são milênios para alcançarmos o ápice daquilo que conseguimos ver, para então nos libertarmos e iniciarmos um novo ciclo de unificação. Uma nova etapa do nosso processo. Para a gente ter ideia do quanto é trabalhoso, sim, mas do quanto é um processo que ele demanda de nós mais do que somente a vontade. Ele demanda de nós compromisso. Porque qual é a criatura que se mantém investida em um processo que demanda tanto tempo de reajustamento? Se não for uma criatura compromissada em alcançar aquilo que ela vê, para que ela chegue lá e vislumbre novos horizontes, vislumbre um novo zênite para alcançar. Isso demanda de nós o maior compromisso. Isso não demanda de nós menos do que tudo o que temos para entregar. E aqui já está falando sobre tudo. Qualquer objetivo que nós tivermos enquanto seres espirituais nunca vai pedir de nós menos do que tudo aquilo que a gente pode fazer. E não é para eu fazer igual o que o outro faz. A gente não precisa fazer da mesma forma que o outro está fazendo. Eu faço com ele porque ele faz comigo. Tudo do que eu posso fazer, dentro das minhas possibilidades, dentro da minha disposição. É o meu trabalho que eu presto conta. Eu não presto conta do trabalho de ninguém. Eu não preciso prestar conta da vida de ninguém, do que o outro faz ou deixa de fazer, da maneira com que o outro se expressa ou deixa de se expressar, da maneira que o outro quer que se chame ou que vai se chamar. Não está no meu poder. Agora, o que está no meu poder é o meu trabalho. E dá trabalho. Não vai ser simples, não. A gente, então, segue. Tem mais algumas coisas para a gente comentar. Eu vou pegar mais uns trechos aqui. O instinto sexual, para coroar-se com as glórias do êxtase, há que dobrar-se aos imperativos da responsabilidade, às exigências da disciplina, aos ditames da renúncia. Então, para que nós possamos ter êxito no nosso processo de desenvolvimento espiritual, de crescimento espiritual, é necessário que nos comprometamos que submetamos a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso instinto a essas circunstâncias, a responsabilidade, a disciplina e a renúncia. Não nos devemos induzir a programas de santificação, no entanto, santificação compulsória no mundo carnal. Nenhum homem conseguiria negar a fase da evolução em que se encontra. E aqui, mais uma vez, a gente tem uma lição que é para esse capítulo e que é para todas as outras. A nós é demandado nos comprometermos, termos responsabilidade, termos disciplina, termos a renúncia, mas também não podemos nos ver como algo além do que somos. Não podemos entrar como ele cita, nesses programas de santificação compulsórios, sem levarmos em consideração a nossa
nosso estágio evolutivo, o nosso desejo, a nossa condição espiritual no momento. A gente não pode entrar, para dar um exemplo similar, entrar numa dieta que não nos oferece nenhum tipo de nutriente, nenhum tipo de carboidrato, nenhum tipo de gordura, sendo que estamos em um corpo material que depende destes elementos materiais para sua manutenção. Nesse exemplo, se eu busco fornecer ao meu corpo somente elementos que seriam, sei lá, que não me ofereçam o sustento, nesse momento eu não estou agindo de maneira disciplinada, de maneira responsável, de maneira comprometida. Então, se estamos, voltando para o nosso contexto, em um momento que precisamos demonstrar a nossa sexualidade através da materialidade, precisamos respeitar. Porque abusar é errado. Viver para o prazer, para o instinto, para a vaidade, para a luxúria, não é errado, assim, mas é uma escravidão, como ele fala, é um cativeiro. Porém, viver enclausurado, fugindo do instinto, também é um cativeiro. Também é um desajustamento. Também é uma fuga que não me permite a vivência responsável desse aspecto da minha existência. Então, abusar é um desajustamento. E fugir completamente também é um outro polo, também é um excesso. E como excesso caracteriza aí uma dificuldade maior para a gente. Não desejamos, portanto, preconizar no mundo normas rigorosas de virtude artificial, que não são virtude de verdade, porque não foram conquistadas. Nossa bandeira é a do entendimento fraternal. Trabalhemos para que a luz da compreensão se faça entre os nossos amigos encarnados. Então, lembrando do contexto, André Luiz estava ouvindo uma instrução, uma palestra, uma pregação, enfim, para usar o termo, para espíritos desencarnados, né, no momento ali do contexto da desencarnação, que buscavam a orientação para os encarnados, espíritos que estavam se orientando para melhor orientar os encarnados. Então, ele vai introduzir falando sobre os perigos dos excessos da sexualidade, vai diferenciar a materialidade da espiritualidade e orientar que o sexo ele reside, de fato, no espírito, mas ele também vai fazer a ressalva necessária que a gente precisa fazer nesse contexto de que a gente não pode, então, fugir de toda a manifestação sexual, porque ela é inerente a cada um de nós. Se nós hoje temos a dificuldade, nós, de novo, com o contexto, gente, se nós temos a dificuldade com o sexo, é porque precisamos trabalhá-lo. É aquela história da paciência. Se eu peço paciência todo dia de manhã, né, Isa? A paciência vai vir para poder me desenvolver. Se a gente hoje está com problema no campo da sexualidade, não é para eu fugir, não é para eu me internar, não é para eu cortar todas as relações sociais para nem pensar na coisa. Então, eu preciso vivê-la com responsabilidade para que eu aprenda a lidar com este aspecto do nosso ser, com esse aspecto da nossa vivência, com esse aspecto que nunca vai deixar de existir, mas ele vai se transmutar, ele vai se transformar e ele vai se sublimar. Nada do que a gente faz hoje vai deixar de fazer, só que nós iremos fazer para o bem. Nós iremos fazer de maneira saudável, de maneira harmônica, de maneira orientada, como o Cristo nos orientou, como existe em nossa consciência para fazer. Não solucionaremos tão complexo problema do mundo simplesmente à força de intervenção médica. Embora seja admirável a contribuição da ciência no terreno dos efeitos, sem atingir, contudo, a intimidade das causas, a intimidade das causas.
A personalidade não é obra da usina interna das glândulas, mas mal produto da química mental. Desculpa, gente, meu óculos está meio fraco. Então, além do trabalho material, do trabalho da ciência, que é necessário no sentido de lidar com os efeitos dos desajustes da sexualidade, é fundamental que tratemos o espírito. E aqui, mais uma vez, estamos em total acordo com todas as orientações da doutrina espírita. Quando a gente atende no atendimento, quando a gente recebe no atendimento fraterno alguém em sofrimento por uma doença material, o tratamento médico ele nunca será dispensado. O tratamento médico, científico, material, mental, ele é fundamental no processo de cura do próprio espírito. Ele é fundamental no processo de cura do corpo, que colabora com o processo de cura espiritual. Agora, é fundamental também que aliemos ao trabalho material o trabalho espiritual. A cura do espírito, o desenvolvimento da autocura, que ele até vai falar mais para frente. Então, eu achei tão interessante a figura que ele usa, que a nossa personalidade não é obra da usina interna das glândulas. Nós não somos fruto somente da química que acontece dentro do nosso corpo. Nós somos além desta materialidade. E aí, mais uma vez, né, todos nós que trabalhamos com... Bom, eu tenho experiência na nossa mocidade, porque há muitos anos a gente trabalha na mocidade com pessoas com doenças mentais. Na nossa mocidade e na evangelização de maneira geral, a gente sempre teve esse público. E é muito curioso que, às vezes não, sempre parece que essa pessoa ela não está presente, porque a constituição física ela não permite essa demonstração. Então, às vezes ela está alheia, ou às vezes está inquieta, no caso do autismo, existe essa inquietude, ou, enfim, no caso de Down, ou outras síndromes mentais, parece que a pessoa não está presente, que ela não está prestando atenção em você. E aí, de repente, quando a gente está distraído, quando eu estou distraído, surge um comentário que ele é exatamente o conteúdo que estava sendo trabalhado. Isso de maneira a demonstrar que a doença ela não está no espírito, ela está no corpo. Ela é um efeito, mas a causa reside no corpo. E como causa, no espírito. E como sede desta causa, o espírito está sempre presente, aprendendo com essas síndromes, aprendendo com essas doenças, aprendendo com essas limitações. Bom, mas eu devaguei. A gente, se ninguém quiser comentar, a gente pode seguir. Está tudo tranquilo até agora? Alguém quer falar alguma coisa? Uma dúvida? Alguém quer discordar de mim? Porque leu de maneira diferente? Não? Tudo certo? Então, tá ótimo. Bom, eu vou avançar um pouquinho. Um pouco mais para frente, ele tem uma expressão bem interessante. Ele fala o seguinte: lembremos aos corações desalentos que tal é o sexo e face do amor. Quais são os olhos para a visão e o cérebro para o pensamento? Não mais do que aparelhamento de exteriorização. Ou seja, o sexo ele é uma ferramenta de trabalho para o nosso amor. Assim como os olhos são uma ferramenta para a visão, assim como o cérebro é uma ferramenta para o pensamento, o pensamento não está no cérebro, a visão não está no olho e o amor não está no sexo por si. Mas daquilo que nós fazemos com estas ferramentas de exteriorização, com essas ferramentas que nós temos a oportunidade de sair de dentro de nós e ir ao outro, de experimentar a sensação do mundo ao nosso redor, de vivenciar neste contexto, que é um contexto que nos apresenta, que nos impõe dificuldades que são fundamentais, essenciais para o nosso desenvolvimento.
E o próximo parágrafo, para mim, é o ápice do estudo, é o zênite dessa oratória dele, porque ele vai falar o seguinte: erro lamentável é supor que só a perfeita normalidade sexual, consoante as respeitáveis convenções humanas, possa servir de templo às manifestações afetivas. O campo do amor é infinito em sua essência e manifestação. Insta a fugir às aberrações e aos excessos. Contudo, é imperioso, ou seja, é urgente reconhecer que todos os seres nasceram no universo para amar e serem amados. A partir de todo esse contexto, a gente não pode mais se enclausurar somente naquilo que nós consideramos o normal. Eu não posso validar a relação que os outros têm. Primeiro, porque a gente não tem esse papel. E o segundo, porque as expressões afetivas, elas são da mais diversas possíveis. Elas são infinitas, como o próprio mentor fala. Então não cabe a nós julgar qualquer que seja a manifestação do amor, a manifestação do afeto, a constituição familiar, a apresentação social, o papel político, cultural, social, que cada um ocupe, porque isso é campo íntimo, isso é foro íntimo, e como a gente falou mais cedo, na minha interpretação, o que cabe a cada um de nós é o nosso trabalho, é o meu papel, são as minhas questões. Quem somos nós para tomar conta das questões do outro? Minhas questões já estão resolvidas? Tudo que eu precisava fazer, você quer aparecer, meu filho? Tudo que eu precisava fazer já foi resolvido, já foi trabalhado, para que eu possa parar um pouquinho, prestar atenção no outro, para cobrar o outro, para julgar o outro, para apontar o outro. E nós, agora não mais só como pessoa física, mas nós, enquanto instituição espírita, o nosso papel é sempre e primordialmente o de acolhimento. Todo o trabalho que acontece, na minha opinião, dentro de uma casa espírita é um trabalho de acolhimento. A palestra pública é um trabalho de acolhimento, o estudo é um trabalho de acolhimento, a recepção é um trabalho de acolhimento, o atendimento fraterno é um trabalho de acolhimento, a evangelização é um trabalho de acolhimento e o próprio trabalho mediúnico é um trabalho de acolhimento de espíritos desencarnados. Todo o trabalho do movimento espírita deve ser um trabalho voltado para o acolhimento. Esclarecimento, mas primeiro, o acolhimento. Nós não acolhemos jogando pedras em ninguém. Nós acolhemos abraçando, estendendo os braços, estendendo a mão, oferecendo o esclarecimento e oferecendo o caminho que o Cristo nos ofereceu. Porque o próprio Cristo não nos tacou pedra e nunca incitou que ninguém fosse apedrejado por qualquer que seja o feito. No próximo, ele diz que a construção da felicidade real não depende do instinto satisfeito. A permuta de células sexuais entre os seres encarnados, garantindo a continuidade das formas físicas em processo evolucionário, é apenas um aspecto das multiformes permutas do amor. Então, tudo isso que a gente vem falando, né? O sexo, por se dizer, a relação sexual, ela é apenas uma etapa, ela é apenas uma das manifestações disso que existe dentro de nós, que é mais do que a fisicalidade, que é o afeto, que é o carinho, que é a amizade, que é a fraternidade, que são todos esses aspectos que compõem a nossa existência. Fixar o pensamento no sexo torturado, com desprezo dos demais departamentos da realização espiritual, através do cosmo orgânico, é estacionar inutilmente no trilho evolutivo. No próximo parágrafo, ele tem separei mais uns trechos, ele fala o seguinte: o cativeiro nos tormentos do sexo é questão da alma que demanda processo individual de cura. Os escravos das perturbações do campo sensorial só por si mesmos serão
liberados pela aplicação do amai-vos uns aos outros, assim na doutrinação como no íntimo da alma, com as melhores energias do cérebro e com os melhores sentimentos do coração. Então, como eu antecipei mais cedo, o processo de transformação, ele é de dentro para fora. E ele depende da nossa cura, da autocura, da cura daquilo que eu fiz para mim mesmo, da cura daquilo que eu fiz para os outros, de curar aquilo que o outro fez para mim. Mas todos esses trabalhos, eles dependem de mim. E isso nos impõe uma questão, mas isso também nos impõe uma facilidade. Porque se o processo de cura ele depende de mim, então ele não depende de mais nada além do meu esforço. Ele não depende de uma religião, de um líder religioso, de uma orientação específica, ele depende de mim. E me comprometer comigo mesmo, me comprometer em desenvolver o meu amor, é uma tarefa. Me comprometer em me relacionar de maneira saudável comigo mesmo, encontrar dentro de mim, no meu imo, no meu íntimo, aquilo que vai me fazer feliz, essa é a tarefa que a gente tem que fazer. E o outro vai fazer, cada um, a sua tarefa. No momento que eu estiver como o Cristo, resolvido internamente, sem precisar fazer mais nada, aí a gente pode parar um pouco para poder acompanhar o progresso do outro. Para poder colocar a nossa força criadora, a nossa força sexual, em favor do trabalho direto com o outro. É claro que a gente está o tempo todo, como a gente vive em sociedade, a gente está o tempo todo contribuindo uns com os outros, com os processos, mas a ideia é essa, é contribuir, não é julgando, não é apontando, não é falando nada. Bom, essa é a primeira parte do capítulo, mas é claro que a gente não vai fazer uma segunda parte igual a primeira parte, porque na segunda parte ele basicamente responde perguntas e ele vai falar bem resumidamente ele vai responder bem resumidamente uma pergunta sobre Freud e as escolas de pensamento de Freud. Não é, embora seja uma área de interesse, não é a minha área de conhecimento, então não vou saber falar em detalhes, mas basicamente a ideia de Freud de que todos os problemas da humanidade derivam do sexo, derivam do problema e do desejo sexual. O mentor, ele vai também, resumindo bem rapidamente, dizer que existe uma coerência no pensamento, mas que o pensamento não está completo porque falta a ótica da reencarnação. Então, Freud foi até onde ele pôde, com o conhecimento que ele tinha na época e com as ideias que existiam naquele contexto, mas que falta a ampliação a partir da ótica reencarnacionista, a partir da ideia de que a vida não se inicia no nascimento e não se finaliza na morte. E aí é basicamente assim que ele termina. Existem outras milhares de questões que a gente pode abordar no capítulo. O capítulo todo é lindo, a narrativa é maravilhosa. Se alguém está ouvindo essa aula e não teve a oportunidade de ler o capítulo, convido que leia o capítulo e depois, se quiser, pode até reouvir a aula. Foi mais ou menos, né? Deu para dar uma introdução. Mas o capítulo é todo maravilhoso e a gente fez esse recorte com aquilo que, como o Chico fala, acho tão engraçado, aquilo que estava na minha janela, daquilo que eu conseguia ver a partir da minha perspectiva. O assunto da sexualidade foi um assunto que eu estudo há alguns anos, é um assunto que eu já levei algumas vezes dentro do contexto de mocidade, porque o adulto sofre demais, mas quem mais do que o jovem sofre com a sexualidade? Então, tudo começa nesse momento, que é o momento em que a gente se confronta com uma personalidade em formação, com uma série de arquivos espirituais baixando na nossa cabeça o tempo todo, e uma sexualidade que se manifesta de uma hora para outra e que a gente não sabe como lidar.
Então, eu acho fascinante. Assim. As dificuldades que a gente desenvolve na nossa adolescência, a gente carrega para a vida adulta. E por isso que existem essas massas de espíritos desajustados no campo da sexualidade. Então, espero poder ter contribuído com a reflexão de todos na noite de hoje. Foi um prazer, uma alegria. Eu adoro o trabalho desse grupo. E fico à disposição. Eu sei que o Fernando vai falar isso no final, então já vou me colocar à disposição aqui para voltar nos próximos livros, tá? Obrigado, nós agradecemos, Leandro, pela sua colocação. Temos ainda 5 minutos. Alguém que queira fazer alguma colocação, fique à vontade. Fernando, eu só quero, antes que alguém diga, pegar a frase da pessoa. Foi show, bebê. Foi maravilhoso, muito bem colocado. Inclusive, me esclareceu alguns pontos que, ao ler o capítulo, eu tive dúvidas e marquei, comentei até com a Jane. Então, foi ótimo, viu? Continue estudando, que um dia eu vou aprender. Eu gostaria de comentar, também reforçando o que o Eugênio falou, mas que eu lembrei muito do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8, quando ele fala da lei do amor, que ele, né, Kardec nos fala, né? E aí não é fala de Kardec, é fala do Espírito da Verdade, né? Quando ele diz que, em sua origem, o homem só tem instinto. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. E quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, são as estações que eu entendi que foram abordadas pelo instrutor nesse capítulo, em que ele fala que a gente ainda não chegou no ponto delicado do sentimento, que é o amor, mas não o amor vulgar, não o amor que conhecemos neste momento de nossa jornada evolutiva, né? Mas aquele amor que faz com que um sol interior nasça, né? Como é falado aqui, e reúna em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, é caminhada evolutiva. Né? O instrutor coloca aqui nesse capítulo que é caminhada, estamos todos a caminho. E o mais bonito, que eu sempre reflexiono sobre esse sentido, é na misericórdia de Deus, que nos espera de braços abertos e não nos julga, não nos condena, né? Ele está sempre nos dando a oportunidade para que a nossa jornada seja mais rápida, mais assertiva, né? Mas o caminho, quem escolhe somos nós, né? Então, eu queria acrescentar esse pequeno comentário. Fora isso, excelente estudo. Helena, deixa eu colaborar só mais um pouquinho, porque quando você falou com o tempo que Deus nos espera, lembrou bem aquele textozinho, que serve muito de página de início, que é o como Deus nos educa, né? Que Ele nos esperará pelo tempo que for necessário. Fará sempre a sua parte, mas não fará a parte que nos cabe. E uma coisa que me exaltou bastante no estudo, que não é uma coisa que mentalmente nós não saibamos, mas realmente não deixamos que crie raiz no nosso coração, é que cada um tem o seu tempo. E quando nós não olhamos para nós mesmos, né, não conhece a ti mesmo, nós dificultamos esse tempo porque ficamos buscando os padrões externos, né? Seja pelas questões de ordem cultural, pelos mandatos que foram colocados no nosso processo educacional, e muitos dos quais nós não temos a mínima noção, embora fiquemos subjugados a eles, passamos a julgar o outro, projetando nos outros as nossas questões. E o sexo é um dos pontos que eu acho que mais nos convulsiona, né, a partir da adolescência, a grande emergência, mas que eu vejo que é uma adolescência que permanece em muitos de nós até o desenlace.
né? Então, eu acho que é uma das coisas importantes para que a gente desperte, porque, como bem lembrou o Leandro, aonde estiver as nossas principais dificuldades detectadas, são os nossos pontos de prioridade no nosso plano estratégico evolutivo nessa passagem, né? Como existiu em outras, existirá em outras tantas, né? Eu gostei demais desse tipo de abordagem e dessa constante lembrança da nossa responsabilidade, né? Eu vou encerrar, Leandro, com esse trechinho que eu peguei aqui nesse livro Psiquiatria Iluminada, que trata dessa obra no mundo maior, né? É todo baseado em que vai no capítulo que vai tratar de sexo, né? O que estou estudando hoje, em que os médicos, né, da AME Brasil chegam à mesma conclusão do Calderari. Eles escrevem assim no capítulo: nessa proposta, ou seja, a proposta dos benfeitores, a expressão é clara. O objetivo é entender o outro na sua condição, no seu momento evolutivo, nas suas deficiências e nas suas conquistas, para que, posteriormente, ofereçamos recurso afetivo e assertivo para que possamos ser entendidos. A finalidade é uma construção no campo da compreensão e nunca uma tarefa de doutrinação, até porque não somos doutores em expressão da sexualidade e da afetividade. Então, muito obrigado, meu amigo. Esse Fernando, livro. Oi. dá licença só um instantinho. A Nancy geralmente traz também uma conclusão que sempre é muito. Sim, sim, pode falar, minha amiga. Não, mas olha, foi muito claro, foi explícito, não tenho nada para acrescentar, não. Foi muito bom, Leandro, muito bom mesmo. E as anotações que eu fiz aqui coincidiram muito com os temas que você foi expondo, né, do capítulo, que eu achei assim, mais relevante. Muito, muito bom. Foi ótimo. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, Leandro, pela disposição de nos ajudar no grupo, né? E iremos convidar todos para a próxima quinta e convidar a Jane para fazer a prece de encerramento. Antes da prece, só mesmo reforçar os parabéns ao Leandro, né? Que realmente foi iluminado nesse estudo que ele fez. Bom, então, meus irmãos, vamos orar e agradecer a oportunidade de termos estado aqui essa noite, vendo esse estudo, entendendo esse tema que é tão complexo para alguns, mas que nos fez refletir sobre os paradigmas que nós temos na nossa sociedade, para que, como espíritas que somos, cristãos, estudiosos dessa doutrina, pudéssemos clarear cada vez mais o nosso entendimento sobre cada um de nós, nas nossas personalidades, no nosso proceder. Possamos ter na nossa mente, no nosso coração, o amor do Cristo, a divindade do nosso Pai Maior, porque devemos sempre agradecer por estarmos aqui realmente entendendo tudo isso. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, obrigado aos espíritos amigos e aos nossos mentores, que nos possibilitam a todo instante estarmos cada vez mais envolvidos nos nossos estudos e praticando aquilo que aqui escutamos e aprendemos. Assim, queremos pedir a graça de nos acompanhar sempre, Senhor, nas nossas vidas, nos nossos familiares e nesse mundo, para que cada vez mais todos os espíritos aqui encarnados possam se esclarecer e entender a todos como irmãos. Pedimos, então, a permissão para encerrar o estudo dessa noite, dizendo, graças a Deus, que assim seja. Obrigado, Jane. Obrigado a todos.
e até quinta-feira. Se Deus quiser. Parabéns, Até Leandro. quinta-feira. Boa Um noite. abraço. Bom final de Fiquem com semana a todos. Deus.